Episódio 129. Entre o silêncio e o sistema. Onde o dado termina e o vínculo começa. A provocação. A dignidade do bot. Outro dia, um leitor me trouxe uma provocação simples, mas que desmonta boa parte do que o mercado vem defendendo como inovação. Ele disse: Marília, às vezes o cliente só quer o chatbot, ele não quer ser levado tão a sério. Isso não é superficial. É estrutural, tá? No fundo, essa fala não é sobre tecnologia, é sobre proteção. Para quem está em dívida, o bot não julga. Para quem tem dificuldade com a linguagem formal, o bot não constrange. Para quem não quer se expor, o bot não atravessa. O chatbot, nesse contexto, não é apenas automação, é a dignidade silenciosa. Enquanto isso acontece na ponta, no comportamento real, o que vemos nos grandes ecossistemas é outra narrativa. No último dia 19, no Maravalho, o que se apresentou foi impressionante. Infraestrutura robusta, dados organizados e um crescimento consistente. Mais de 100 empresas, faturamentos de startups superando 1 bilhão, tudo funcionando, escalando e medindo. Mas no meio de tudo isso, uma fase quase discreta atravessou o evento e ecoou em mim, que seria: o sistema tem dados, mas ainda não conhece profundamente quem está por trás deles. É aqui que as duas realidades se encontram. De um lado, um ecossistema cada vez mais eficiente, do outro, um usuário que muitas vezes escolhe não ser visto. Esse é o vazio, esse é o silêncio. Com base nisso, eu criei uma imagem que vou disponibilizar como capa do episódio, que reflete basicamente uma análise do que seria essa conexão, esse serviço. Esse usuário, ele tem ali dois aspectos, sendo o acesso ao sistema de forma indefinida. Ele só valida o acesso ao que ele quer, né? Por exemplo, ele quer se conectar a um Wi-Fi, ele vai, se conecta, ele está conectado. Mas ele é aquele usuário que está naquele círculo preto. É aquele usuário que é cinza, é aquele usuário que o sistema não vê, não reconhece e não compreende. Do outro lado, tem um usuário que ele está num fundo roxo, purple, berinjela, com o slogan no peito MTA, que seria o protocolo aqui do canal Maliarte Tecnologia Afetiva. Ele está com uma espécie de círculos, né, que representam ali como se fosse uma anatomia de um elétron, né, tem aquelas camadas em volta, que são, na verdade, as interações que esse usuário faz quando está conectado. Esse usuário é o usuário MTA. Essa imagem foi criada a partir de um cenário que traz o problema com precisão. Vemos um indivíduo isolado, genérico, ao lado desse mesmo indivíduo no centro de um sistema orbitando ao redor dele o consumo, o trabalho, instituições. Hoje está tudo conectado. No peito desse usuário, o marcador MTA. Não olhe para isso como uma marca, tá? Mas como um símbolo. E eu vou explicar. Ali o indivíduo deixa de ser apenas um ponto de coleta para se tornar o ponto de integração. Hoje, os dados são capturados e decisões são tomadas sobre o usuário. O que a visão Maliarte propõe é outra direção. E se o usuário fosse o protocolo que organiza tudo isso? Porque no modelo atual, o dado cresce, a inteligência aumenta, a eficiência até melhora, mas o vínculo não acompanha. Sistema altamente eficiente, mas emocionalmente vazio. Criam essas interações rápidas, mas não criam a permanência, não criam um vínculo, não criam confiança. Então tá, qual seria ali a solução, né? A nitroglicerina para esse movimento agêntico seria uma interpretação mais profunda do humano. Quando o leitor escolhe o chatbot, ele está escolhendo distância controlada. Se o sistema não entende isso, ele interpreta errado, ele otimiza o fluxo, mas perde significado. O MTA entra aqui como a nitroglicerina desse movimento agêntico. Em um mundo de agentes autônomos, o MTA é o que estabiliza a relação. O Maravalho resolveu a infraestrutura e a densidade, mas o próximo ciclo será decidido na camada que ainda está sendo pouco explorada.
a interpretação humana desses dados. Pergunta para a sua startup. Você está construindo sistemas que entendem pessoas ou sistemas que apenas processam comportamento? Sua tecnologia resolve a tarefa, mas ela é capaz de sustentar a relação? Vamos fechar esse episódio com o próximo ciclo. Dados explicam o que você faz, mas não explicam o que você sente. Se o usuário não assumir esse lugar central, consciente, integrado, protagonista, ele continuará sendo o produto. A tecnologia já avançou, o ecossistema está estruturado, mas a relação ainda está em aberto. E é exatamente nessa lacuna que começam as discussões mais relevantes. As que não estão nos palcos, nem nos dashboards, mas na forma como tudo isso impacta de fato quem está do outro lado. No próximo ciclo não vence quem tem mais dados. Vence quem sabe o que fazer com eles sem perder as pessoas no caminho. Eu sou Marília Santos e se você curte esse conteúdo, agora a gente está com um canal exclusivo diretamente no WhatsApp. Se esse tipo de leitura faz sentido para você, mais profunda, menos óbvia e mais conectada com o impacto humano da tecnologia, essas conversas estão acontecendo de forma direta num canal dedicado. O link eu vou deixar na descrição. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!